Lucas, tá me ouvindo? O Marlon. Enroladinho! Eita! Pensei que o vídeo estava desligado aqui. Ah, isso sempre acontece. Marlon, eu também tô. Olha a minha aqui, ó. Tá Ah, vendo? não, minha coberta do Mickey aqui. Ah, não, velho. Foi a melhor coisa que eu vi hoje. O que vocês viram aí que eu não vi? O O Marlon todo Marlon enrolado. enrolado assim, ó, numa coberta do Mickey. Ô, Marlon, não faz isso com a gente, Marlon. Parecia um bebezinho recém-nascido, com coberta até na orelha. Tô bem acolhido aqui. Ai, gente, da aula de manhã tem suas, né? Apesar que o pessoal da noite complicado. também não é muito diferente, não. Eles assistem, a maioria assiste na cama, com a luz apagada. Ah, se eu posso assistir assim, eu não consigo assistir, não. Eu vou dormir. É. Ah, é que Preciso às 7 horas da levantar. noite, às vezes você não tá com sono ainda, né? Então Ah, tem, não duvido da minha capacidade. tem essa. Gente, vou voltar o slide aqui para a gente continuar, tá? Professora, você gravou a aula anterior? Gravou. Gravei. Eu tô colocando para gravar já lá naquele modo automático, sabe? A hora que eu coloco o horário da reunião, eu já coloco para gravar, porque eu não lembro. Ai, meu Deus. Vamos lá, então. Amores, Professora, você pode me dar um conceito para me anotar na teoria pluralista? Nem que seja um conceito um pouco breve. posso? Você não tá com material aí? Eu não achei material aqui nas teorias, na verdade. O que foi enviado aqui não. Tá, vai estar ali, ó. Acho que na, deixa eu ver. É que ele não tá escrito, ele vai estar ali, acho que no quarto, Ah, quinto parágrafo. Mas eu posso ditar para você. dita aí, professor, rapidão, então. Tá. Vamos lá, então. Reconhece a pluralidade. Reconhece a pluralidade Pode ir, professor. de centros de poder Centro de poder. isso, dos quais se originam as diversas normas jurídicas, dos quais se originam as diversas normas jurídicas, Beleza. tá? E ali o pluralismo de fontes, para quem quiser anotar, só coloca ali que as normas jurídicas do direito do trabalho, ela não é emanada só pelo Estado. Aí vocês coloquem Estado com E maiúsculo para saber que é país. Ok? Vamos aqui para o próximo. Mais uma classificação das fontes, tá? Então, aqui vai estar falando sobre a classificação das fontes formais, tá? Então, aqui a gente vai falar que as fontes formais, elas podem ser classificadas como autônomas e heterônomas, tá? Então, as fontes formais podem ser classificadas em autônomas e heterônomas, tá? Então, essa classificação, ela vai estar ali olhando para a questão da origem e participação ou não dos destinatários, né? No caso, o empregado, o empregador, nas principais normas jurídicas, tá? Então, como é que eles participam daquelas normas ali, tá? Então, vamos lá para as fontes autônomas. Para quem está lá com o material, vai estar assim, ó, fontes autônomas. Produção de normas
por certos grupos sociais organizados. Gente, no direito do trabalho, quem são esses grupos sociais organizados? Sim. Não sei. Sindicato. Acordos coletivos, sindicatos. Sindicato, né? Que não tem ninguém mais organizado que sindicato, né? Dentro do direito do trabalho, tá? Como os usos e costumes e os instrumentos normativos decorrentes da negociação coletiva, né? Que daí são os acordos coletivos e as convenções coletivas. O poder conferido aos mencionados atores sociais para regular, no caso, diversos aspectos das relações de trabalho é chamado de autonomia coletiva dos particulares, tá? Porque se trata de uma relação privada. É tudo, professora, que o sindicato pode negociar? Não, não é tudo, tá? Tem coisas que a CLT permite, mas vocês só vão ver essa parte de sindicato no próximo ano. Só no terceiro ano que vocês vão começar a ver essa questão do direito coletivo, tá? A CLT, ela tem uma parte só disso aí. Diga. A fonte heterônomas, não falei ainda. Eu só falei da autônoma. Ah, é? Então, tá. Mas que seja, a pergunta cabe para as duas. A fontes autônomas pode ser material ou formal? Ou não? Tudo formal. Não, é formal, amor. Na verdade, essa subclassificação, se você olhar aqui, ó, no slide, está falando assim, ó, as fontes formais podem ser classificadas. Então, tá, é uma subdivisão da fonte formal. Entendi, tá bom. Tá bom? Beleza. Tá bom, então. Gente, então, ok, aqui essas fontes autônomas tá querendo dizer o quê? Da autonomia das partes. Porque o que são acordos coletivos ou convenções coletivas? Normalmente, isso é um acordo do sindicato de empregados com o sindicato dos empregadores, porque os empregadores também têm sindicato, tá? Então, eles vão lá e fazem ou um acordo coletivo ou uma convenção coletiva, tá? Então, dessa relação privada, porque isso aqui é uma relação privada, né? Os sindicatos de classe, porque eles não fazem parte do Estado, os sindicatos não fazem parte do Estado. Então, isso aqui é fonte autônoma. Então, quando você pensar em fonte autônoma, pensa em autonomia das partes. Quem que representa as partes na hora de uma negociação? O sindicato. O que sindicato faz? Acordo coletivo e convenção coletiva. Tá? Conseguiram entender aqui a autônoma? Sim. Lucas, Ellison, José. Sim, prof. É uma relação privada, né? Isso aqui é da relação privada, tá? E eles fazem fontes formais para o direito. O que eles fazem? Lei escrita, tá? Eles fazem fonte formal, eles fazem ali lei escrita. E aquilo vale como legislação para eles, ok? Vamos lá agora para fontes heterônomas. São decorrentes da atividade normativa direto do Estado, como a Constituição, as leis, os decretos e a sentença normativa. Meus amores, vocês sabem o que é uma sentença normativa? Não sabe? Não. Sentença normativa é o seguinte: o sindicato, por exemplo, dos empregados, ele entra contra uma ação contra uma empresa ou contra o sindicato daquela categoria dos empregadores. Essa ação, quando é ação de sindicato, se for sindicato contra sindicato, ela nem é distribuída na vara do trabalho, ela já é distribuída no Tribunal Regional do Trabalho. Então, você distribui uma reclamatória trabalhista já no tribunal, tá? Isso vai estar lá quando a gente for começar a ver a petição inicial da trabalhista. Desse processo distribuído lá no TRT, lá no Tribunal Regional do Trabalho, vai sair uma sentença, não vai?
todo processo não tem uma sentença? Essa sentença que vai sair aí, que o sindicato entrou com a ação, é chamada de sentença normativa. Por quê? Porque essa sentença tem eficácia do quê? De norma, tá? Então, ela é dada por um ente do Estado. Quem que é esse ente do Estado? O juiz do trabalho, tá? Então, o juiz do trabalho, ele dá uma sentença e essa sentença, ela vai valer como norma para todos. Por isso que ela é normativa, porque ela vai abranger toda aquela categoria que está sendo tratada ali. Por isso que a ação tem que ser adentrada por um sindicato, tá? Então, quando o sindicato entra com aquela ação, ela vai valer para toda a categoria que aquele sindicato protege. Ok? Professora, mas daí é uma norma que não é uma lei, é uma jurisprudência. Não, é chamado de sentença normativa. Jurisprudência Não, mas ela vai virar é uma lei no código, ou na CLT? Ela tem poder de lei. Ela tem poder de lei. Só que o nome dela é sentença normativa. Ela tem... Não, porque quem faz lei é o legislativo, né? Então, assim, aí acaba criando um juiz produzindo uma lei, é isso? Porque é uma normativa. É que assim, ó, hoje... É outra modificação. É que assim, hoje a gente vai estar vendo todas as fontes. Então, fonte de norma, porque norma, gente, vocês já devem ter visto isso lá em... não é constitucional, gente? O que vocês têm no primeiro ano? Introdução ao estudo de direito. Introdução ao estudo de direito, mas tem uma outra. Eu não lembro o nome da disciplina agora, acho que é porque Iniciação ao mundo jurídico. Isso aí também. O que acontece? Quando a gente fala norma, Elisângela, a gente não está falando só de lei. A palavra norma não significa só lei. Norma quer dizer tudo aquilo que age como se fosse uma lei, tá? Então, a gente vai ter dentro do direito do trabalho, a gente vai ter sentença coletiva, a gente vai ter acordo coletivo, a gente vai ter a própria CLT, a Constituição, orientação jurisprudencial, que é isso que você está falando, tá? Então, a gente tem várias coisas. Então, a sentença normativa, se você vier falar assim, o judiciário está legislando. O nosso judiciário legisla. A gente tem o STF aí para comprovar isso, tá? Mas então, essa sentença normativa aqui que eu falei para você é só para aquela classe que aquele sindicato entrou com a ação, tá? Sim. Ela não vale para todo mundo. Ela só vai valer para aquilo lá. Tá? Então, ela só vai valer para aquilo lá. Por exemplo, agora, com essa época de pandemia, o empregador diminui e a gente não tivesse a medida provisória. Ou, por exemplo, o empregador diminui a carga horária para 50% e o salário ele reduz em 70%. O normal seria que ele reduzisse a carga horária em 50% e o salário em 50%. O sindicato de classe, ele faz o quê? Ele vai e entra com uma ação coletiva para toda aquela categoria ou para aquela empresa, né? Por exemplo, foi um frigorífico que fez isso. Então, o sindicato vai e entra com uma ação específica contra aquele frigorífico. E daí o tribunal, porque essa ação já é distribuída no tribunal, a primeira instância dessa ação é o tribunal, e daí o tribunal vai dar uma sentença. E aí o tribunal vai falar, não, como você está dando a carga horária de 50%, o justo é que você pague 50%. O que aquilo lá vai ser? Uma regra para a empresa, para aquela categoria. Tá? Então, aquela sentença é chamada de sentença normativa. Conseguiu entender, Elisângela? Sim, professora, certinho. Obrigada. Por nada. Professora, diga. Só o órgão colegiado que pode dar sentença normativa, né? Só. É porque esse processo ele já é distribuído, a primeira instância dele já é um tribunal. Então, já é um colegiado que vai dar essa sentença normativa.
Tá bom? Aqui no Paraná é o TRT da 9ª região. O Paraná é o TRT da 9ª região. Também, né? Vale para outros ramos de direito também, não é? Oi, José. Isso vale para outros ramos de direito também, não é? Não é só para o direito do trabalho. Que é assim. Como assim, José? Eu acho que em outros ramos de direito também, né? Direito, sei lá, constitucional, outros ramos de direito civil. Também é assim, né? Não, direito penal, por exemplo, só quem pode legislar é o Estado. Só no penal, mas e outros? O constitucional, o administrativo. Agora, já o civil, tem as normas básicas no Código Civil, e daí o que a lei não falar nada, você pode fazer o que você quiser. Se não tiver uma norma falando que você não pode, você pode fazer uma relação privada. Então, no direito civil, a gente tem essa questão. Né? Direito civil já é mais um direito privado mesmo. Então, você tem as normas básicas ali editadas pelo Estado, de o que deve ser feito, e o que ele não estiver falando, você não tem impedimento para ser feito. Aí já constitucional, administrativo, penal, só o Estado legisla. Você só pode fazer de acordo com aquilo lá. Por exemplo, numa sentença de penal, o juiz não pode, ele não tem outra fonte a não ser o Código Penal, o Código de Processo Penal. As partes não podem fazer acordo ali, transacionar, entendeu? Entendi. Não tem, então, sentença normativa assim, direito. Não tem sentença normativa. Eles podem seguir orientação jurisprudencial, mas essa jurisprudência é baseada na lei também. Tá bom? Gente, tranquila aqui essa classificação das fontes formais? Mais ou menos, não estou entendendo muito não, senhor. Não? Ó, então vamos pensar assim, revisando então. As fontes formais, elas são subdivididas em fontes autônomas, que são aquelas normas feitas pelas partes. Lembra do acordo coletivo e da convenção coletiva, tá? As fontes heterônomas todas aquelas que são emanadas de quem? Do Estado. Isso, agora entendi. isso, tá? A única coisa que eu preciso que vocês não confundam é a sentença normativa, porque às vezes você pode pensar, sentença normativa, quem dá? O juiz. Tem que pensar que o juiz, ele está no poder do Estado, tá? Ele está ali representando o Estado. Então, por isso que ela entra como uma fonte heterônoma. Ela é pedido, né, por uma das partes, mas ela é dado por um ente do Estado, que no caso é os juízes dos tribunais, tá? Só a sentença normativa que eu quero que vocês se atentem um pouco, tá bom? Tranquilo? Quem tá com a cachorrada solta? É eu. Os meus estão lá, deitados, com o Weslinho. Amores, a outra classificação e a última das fontes aqui é a mais simples, tá? Que são as fontes internacionais e as nacionais. Essa não é a subdivisão da formal, não, né? É outra já, né? Não. Essa aqui é como se fosse lá a mesma da formal e da material, tá? Na verdade, as nossas fontes, né, formais, elas estariam aqui dentro das fontes nacionais. Aqui, gente, está falando de legislação feita pelo Brasil e de legislação não feita pelo Brasil, tá? Então, quando eu falo de internacional e de nacional, é nesse sentido mesmo, tá? Então, as fontes nacionais, se vocês pegarem aí no material de vocês, vai estar escrito produção de normas nacionais, ou seja, originadas internamente no âmbito do próprio país, podendo da mesma forma ser estatal e não estatal.
Então, não tem problema se ela é autônoma ou heterônoma, se ela é formal ou se ela é material. Foi feita dentro do Brasil, é fonte nacional. Tá bom? Tranquilo isso aqui, né? Ou ficou alguma dúvida? Professora, as fontes internacionais, olha esse demônio no par de latim. Essas internacionais seria só os relativos aos tratados internacionais ou não? É, mais ou menos isso. Eu vou falar agora quais são. Então, Tá. mais tranquilo a fonte nacional, Denise? Sim. A nacional ficou fácil. Então, dentro é só estatal nacional... ou não estatal, né? Isso. Então, a fonte formal, a fonte nacional, então, vai estar fonte material, fonte formal, fonte heterônoma, fonte autônoma, tá? Vai estar todas, vão estar aqui dentro, tá? Agora, a fonte internacional. São as convenções da Organização Internacional do Trabalho. Por quê? Porque essa convenção, normalmente, ela é publicada, é feito uma lei ali e vai colocar o que se ficou estabelecido naquela convenção, igual na Convenção de Viena, tá? Igual em várias outras convenções. Então, aquilo lá, ele é feito e quem participa dessa convenção e assina o pacto, aquela convenção vai valer para o país, tá? Convenção organizada, a convenção, tratados internacionais, que é o que você tinha falado, Denise, versando sobre direito do trabalho, as recomendações da OIT, todo mundo sabe o que é a OIT, Organização Internacional do Trabalho, tá? As recomendações da OIT, por sua vez, têm o papel de servir normalmente como sugestão ao direito interno dos estados. O que acontece? Ela é uma norma internacional, mas ela acaba servindo como fonte para virar uma norma formal. Então, o Ministério do Trabalho, por exemplo, a OIT, ela faz uma recomendação que quem trabalha, por exemplo, com agente insalubre, tem que usar EPI. Ela faz essa recomendação. Os países que fazem parte, eles vão lá e fazem o quê? Faz uma lei, né? Faz uma lei dentro da CLT, dentro da Constituição Federal, no caso do Brasil, né? Faz uma lei falando que os trabalhadores que trabalham com agentes insalubres têm que usar EPI, que esse EPI deve ser fornecido por empregador. É dessa forma que a OIT pode trazer essa recomendação para o direito interno, tá? Então, ela recomenda e daí o país acata aquilo lá e acaba fazendo uma lei sobre aquele assunto, sobre aquela recomendação, ok? O que mais que a gente tem ainda dentro do direito internacional? As declarações internacionais, que podem tratar de direitos sociais, e apesar da importância, não compõem determinações imperativas. Então, aqui, não, na verdade, pode ser que não se torne uma lei, contendo preceitos de justiça para a inspiração dos diversos sistemas jurídicos. No campo do direito comunitário, na União Europeia, há normas comunitárias, regulamentos, diretivas e decisões regulando questões trabalhistas. É como se a gente aqui no Mercosul, a gente tem o Mercosul para falar das questões financeiras, né? Por exemplo, de divisa e tudo mais. Então, é como se o Mercosul também editasse fizesse regulamentos falando como é que alguma coisa relacionada ao trabalho, tá? Ao direito dos trabalhadores ou alguma coisa em relação aos empregadores. Mas aqui a gente não tem isso, tá? Pelo menos por enquanto a gente não tem isso, tá? Lá na Europa acontece até por conta do tamanho, né? A proximidade. Então, uma empresa às vezes fica numa cidade que é num país e a outra empresa fica na cidade do outro lado que é de outro país, né? Então, para não ter desvantagens para os empregados que trabalham em empresas diferentes, eles acabam fazendo esse acordo, tá? Então, é um acordo internacional. Mas aqui a gente não tem disso, tá?
Pode até ser que tenha alguma coisa relacionada, assim, especificamente de alguma multinacional, tá? Por exemplo, tipo, montadora de carro, que tem aqui e tem na Argentina. Então, para os trabalhadores, mas não acontece, tá? É diferente, a moeda é diferente, né? O sistema é todo diferente, os presidentes são diferentes, né? Então, acaba não tendo muito isso. Eu só coloquei aqui como exemplo, para vocês saberem que lá fora existe essa possibilidade de ter direitos iguais em países diferentes. Amores, tranquilo aqui. Nacional, feita dentro do país. Internacional, feita fora do país. Tranquilo? Alguma dúvida? Posso ir para o próximo? Professora, o nacional entraria daí, ó, aquela classificação do previdenciário que tem os especiais, que nem os mineradores, pescadores, o professor que tem 5 anos a menos. Na nacional entra tudo que é feito dentro do Brasil. Não tem importância se é norma, não tem importância se é jurisprudência, não tem importância se é sentença normativa, não tem importância se é artigo constitucional, então não tem importância se é artigo da CLT. Tudo que for feito dentro do Brasil é nacional. Tudo que for feito dentro do Brasil é nacional. Só é internacional se for um acordo vindo de fora, uma convenção vinda de fora, mas daí ele vai estar falando que aquilo veio de fora. Vai estar dando o país que aquilo veio. E daí, se você vê que aquilo lá não é do Brasil ou é de uma organização internacional, aí você já sabe que aquilo não é nacional. Que às vezes pode não vir o nome do país que aquilo lá vem. Vem o nome da OIT, né? Então, pode ser que isso aconteça. A gente está vendo isso bastante agora na saúde, não tá? Quem que na saúde que está mandando recomendações? OMS. A OMS. Então, o que a OMS, ela faz essas recomendações e daí o que acontece? O presidente, o prefeito, o governador, ele vai lá e faz o que com aquilo? Faz lei. Ele está fazendo lei na forma do quê? Decreto. Eles não estão fazendo decretos? Eles estão fazendo decretos. Baseado em quê? Em recomendações da Organização Mundial de Saúde. Então, ele pega uma recomendação, que é uma fonte internacional, e faz lei daquilo. Como? Através de um decreto. Esse decreto é o quê? É uma fonte nacional. Mas a origem dele qual que é? Internacional. Internacional, tá? Então, é isso. Você conseguiu entender? Acho que o da saúde agora é o que melhor tá dando para demonstrar o que está acontecendo. Agora vai começar a vir o FMI também, né? Porque não, agora com essa pandemia, gente, o que a gente mais vai ter vai ser orientação internacional. Olha, meu telefone tocando. Espero que meu marido atenda. É o telefone fixo, não dá para tirar do gancho. Ok, então aqui. Então agora nós vamos começar a ver as fontes em si, tá? Então ali, quais são as fontes? Constituição Federal, as leis, ato do Poder Executivo, sentença normativa, convenções e acordos coletivos, usos e costumes, regulamento de empresa, contrato de trabalho e princípios jurídicos, tá? Deixa eu voltar aqui no slide, então. Vamos lá, então. A Constituição Federal, se vocês quiserem anotar aí, ela é considerada uma fonte formal de hierarquia superior, tá? Nossa, gente, só tem mais 10 minutos de aula.
O Zoom quer me derrubar. O Zoom quer me derrubar. Deixa eu só perguntar aqui antes que o Zoom derrube. Tá melhor assim? Com slide? Sim, bem melhor. Tá? Nossa, muito melhor. Muito melhor. Lucas, Ellison, Elisângela, tá melhor para vocês? Tá, sim, prof. Bem melhor. No YouTube é bem difícil mesmo. Porque o YouTube, na verdade, a gente não tem uma participação, né, gente? É só eu falando gostei mais mesmo, né? Eu gostei mais desse canal aqui, achei que ficou bem top. A gente acaba se vendo, conversando e acaba sendo até prazeroso e não tão estressante, né? Porque o momento é estressante. E né? Vocês ainda têm a vantagem que de manhã a internet está mais calma. Gente, vocês não têm noção o que é dar aula à noite. Nossa, é verdade, né? Esta noite ainda hoje. A internet cai a todo momento. É terrível. Fica, sabe? Travando. Nossa, é terrível. Vocês têm uma vantagem grande de estar estudando de manhã nessa época de pandemia. Esses dias teve um professor que conseguiu dar aula 10 minutos, porque caiu e não voltou mais o YouTube. 10 minutos. Aqui ainda? Não estava aqui no Zoom ainda? Oi, José, fala mais alto, aumenta o volume. Eu só tô falando que esse professor aí não estava no Zoom ainda, porque eu... não estava, a gente não tinha adotado o Zoom ainda. Bom, então vamos lá para a Constituição, meus amores. Então, a Constituição é considerada a fonte formal de hierarquia superior no ordenamento jurídico. Então, assim, nem a CLT, nem a jurisprudência, nem sentença normativa, nem ninguém pode fazer qualquer coisa contra os artigos da Constituição. Isso vale para todos os âmbitos do direito, isso vocês sabem, né? Ninguém pode fazer norma contrária, né? Você pode fazer uma norma específica, que nem a gente tem a CLT para tratar de direito do trabalho. Mas a CLT, ela não pode ser contrária aos, por exemplo, aos dispositivos do direito do trabalho que tem lá na Constituição. O direito do trabalho dentro da Constituição, gente, se vocês quiserem anotar aí, eu não sei se vocês já pegaram lá, mas vai estar lá a partir do artigo 7, tá? A partir do artigo 7, vai estar lá no capítulo 2, dos direitos sociais, tá? Vai estar dentro do título dos direitos e garantias fundamentais. Vai estar lá no artigo, a partir do artigo 7º, tá? Professora, a única coisa que é superior à Constituição seria os tratados internacionais de direito humano. Na verdade, não é nem que ele é superior, é que é assim, o país, ele pode adotar esses tratados ou não, tá? Tem país que não adota, tá? E tem bastante país que não adota, tá? Então, assim, quando você adota aquilo lá, você traz aquilo para o seu ordenamento jurídico, mas a sua Constituição ainda é soberana. Tem país que não adota, por quê? Porque às vezes aquilo vai em contrário com a legislação dele. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu não sei se vocês já eram crescidinhos nessa época, mas a gente teve aqui no Brasil, a gente teve em outros países. Aqui no Brasil a gente teve aquela ECO 92. Vocês são nascidos em 92? Não. É doido, né? Tá nem nos planos de Deus ainda. Tá, então a gente teve essa ECO 92 que ela estipulou algumas coisas para a questão do meio ambiente. Depois a gente também teve uma convenção em Quioto que ela estabeleceu um protocolo, que é chamado Protocolo de Quioto. O que aconteceu? Tiveram países, como por exemplo os Estados Unidos, que eles participaram, mas eles não aderiram ao Protocolo de Quioto. Por quê? Porque se eles aderissem àquele protocolo, as empresas poluentes, elas iam quebrar, elas iam ter que fechar, ia gerar desemprego, entendeu? Então, eles não aderiram àquilo lá, tá? Então, pode ser que essas convenções, acordos internacionais, que o país até participe, mas ele não adere, tá?
Então, aqui no Brasil, não tem nada superior que a Constituição Federal, ok? Tá? Ali no artigo 7º da Constituição Federal, se vocês conseguirem abrir, esse artigo é um artigo importante para vocês lerem, até por questão de cidadão mesmo, tá? De vocês serem trabalhadores. O artigo 7º e todos os incisos e parágrafos que tem lá nele, ele vai estar falando sobre os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, tá? O artigo 8º, ele vai estar falando das questões pertinentes ao direito coletivo, tá? Do direito do trabalho. Então, o artigo 7º vai estar falando dos direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. O artigo 8º, ele vai estar falando do direito coletivo do trabalho. O artigo 9º, ele está falando do direito de greve, né? Que ele é assegurado. E o artigo 10º, ele vai estar falando da participação dos trabalhadores e dos empregadores nos órgãos públicos, tá? Nos órgãos públicos em que seus interesses profissionais ou previdenciários sejam objeto de discussão ou deliberação, tá? Vai fazer uma norma, vai fazer um decreto, uma regulamentação, alguma coisa, tem que ter alguém representando os trabalhadores e tem que ter alguém representando os empregadores, ok? Então, artigo 7º, direito dos trabalhadores urbanos e rurais. Artigo 8º, direito coletivo do trabalho. Artigo 9º, a questão de direito a fazer greve. E artigo 10º, participação dos empregados e dos empregadores, né, quando for tratar de interesses profissionais ou previdenciários. Tranquilo aqui? Amores, está faltando só 2 minutos para acabar a aula. Eu nem vou começar aqui a questão, o próximo slide, que seria o sobre as leis, né? Que eu teria aqui que falar da CLT. Nem vou falar porque é gigantesco, né? Então, foi bom para vocês? Melhor. Igual aquela piadinha daquele travesti. Foi bom para vocês? Vocês têm que falar, foi ótimo. Foi ótimo, Tia. Foi ótimo. Foi ótimo, meus amores. Bom, eu tô preferindo... Foi excelente. Foi excelente, Elisa. Vai lá que agora dá para você fumar, prof. Ah, não, eu não fumo de manhã, gente. Pelo amor de Deus. O primeiro que fumar aqui vai... O primeiro que fumar dessa sala aqui vai levar menos 50 na média. Eu também acho, Elison. Na live você fala, né? Porque eu já fumei. E Denise? Você já fumou? Eu não consigo fumar esse horário, Denise. Eu vou fumar meu primeiro cigarro 6 horas da tarde. Nossa, professor, você fuma de sem vergonha. Vamos, amores, vamos fazer uma foto. Todo mundo libera a câmera aí, só 2 segundinhos para eu melhor não, professor. Vai, Marlon, larga a mão de ser ruim. Olha, a Helena assiste a aula de verdade. Deixa eu arrumar meu cabelo. Olha só, Helena. Cadê? Vamos lá, Marlon, Andréia, Maria Eduarda, Natália, Ju. Quem que vai lá, Marlon. Vamos, que a internet já vai me derrubar. Vai acabar, professor. A Natália tá sem câmera. Vai tirar, vai acabar. Olha lá o neném da Andréia. Amores, o Zoom vai me derrubar. Um beijo. Bom final de semana. Fiquem com Deus. A gente se encontra sexta-feira que vem aqui. Vou continuar fazendo assim, então, tá? Por slide, para ficar mais dinâmico pra gente. Tá bom? Ficou top. Muito bom, professora. Gostei. Me mandem mensagem no privado da questão das notas. Já mandei. Então tá bom, eu vou ligar agora a internet do celular. Um beijo, vou publicar